Já convosco. Amém, amados? Amados, hoje nós vamos dar o último passo neste propósito que nós iniciamos algumas semanas atrás e que eu espero que realmente você tenha entendido. O que é ter uma mente renovada? Isso significa ter uma vida transformada. Isso significa ter uma caminhada nova com Deus. Que você possa, amados, nesse último dia, entender tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós temos que entender, amados, que tudo é um processo. E eu quero que nessa noite você abra realmente teu coração para entender o que Deus quis falar com você durante todo esse processo, deste propósito, para que você possa viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. Atos 2, versículo 37. Quem não tem, pode acompanhar na tela. Troca o fundo. Amém? Atos 2, 37. A palavra de Deus, ela nos diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, eu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, nós estamos diante do Senhor neste momento. Nós abrimos, Pai, o nosso coração, e nós queremos, Pai, abrir a nossa mente, e queremos, Pai, te pedir: toca-nos, desperta-nos, renova-nos e ajuda-nos a vivermos aquilo que a Tua palavra, ela nos ensina. Porque nós sabemos que o Senhor pode mudar a nossa vida, o Senhor pode mudar a nossa história, e nós te pedimos, Pai, então faça, Pai, conforme a Tua vontade, faça, Pai, conforme te agrada, Pai, porque nós estamos aqui pelo Senhor, nós estamos aqui para buscar a Tua presença. Por isso tens liberdade neste lugar, Espírito Santo, para tocar em cada vida, para ministrar em cada coração e para manifestar o Teu poder e a Tua glória. Usa-nos, Pai, como instrumento aonde estivermos, Pai, porque sabemos, Pai, que quando nós formos realmente transformados, o Senhor vai nos usar, Senhor, e vidas serão alcançadas através das nossas vidas, e é isso que nós queremos experimentar nessa noite. Eu coloco, Pai, a minha vida nas Tuas mãos e humildemente eu te peço: usa-me e capacita-me, Senhor, nessa noite. Que eu diminua para que o Senhor cresça, para que o Senhor venha e fale conosco e o Senhor ministre sobre as nossas vidas. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus, amém? Talvez você já escutou essa pergunta. Eu sei que eu já fiz ela aqui na igreja. Quem nós somos diante de Deus? Se você tivesse que descrever quem é você diante de Deus, o que você diria? Talvez, se nós trouxéssemos essa mesma pergunta: quem você é para você mesmo? Ou quem você é para as pessoas, para os outros? Como que as pessoas te olham? Como que as pessoas te veem? Como que as pessoas te descrevem? Se você tivesse que fazer isso,
Se você tivesse que olhar para dentro de você, se você tivesse que se descrever, como que seria? E aí voltamos ao início. E se Deus tivesse que descrever você? Se Deus tivesse que falar a seu respeito, o que seria? O que eu quero que você entenda nessa noite, que independente de quem nós éramos, ou de quem nós somos, se Jesus Cristo verdadeiramente Ele entrar na nossa vida, se realmente nós deixarmos Cristo entrar na nossa vida, Ele muda quem nós somos. Amém? O que eu quero que você entenda, amados, que independente de quem nós somos, independente da nossa história, independente do nosso passado, independente da vida que nós levávamos, se Cristo entrar de verdade, Ele faz tudo novo. O que eu quero que você entenda, amados, que muitas vezes a gente pode pensar assim: por que as coisas não estão mudando? Ou por que as coisas não estão acontecendo? A pergunta é: realmente nós abrimos o nosso coração para Jesus? Nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele entrar? Entregamos o controle nas mãos dEle? Deixamos agora Ele conduzir os nossos passos? Deixamos agora Ele nos mostrar realmente o que Ele quer para nós? Amados, o que caracteriza uma história? Se nós tivéssemos que resumir em 3 palavras: início, meio e fim. Tudo tem um início, tudo passa pelo meio e tudo chega. Como que você quer chegar? Interessante que eu perguntei: como você quer? Eu não perguntei como que foi o seu início, eu não perguntei como você está hoje, mas a pergunta que eu faço para você é: como você quer chegar? Aonde você quer chegar? Porque muitas vezes, amados, nós achamos que o início determina tudo. Às vezes nós achamos que o momento de hoje, o meio, é o que determina. Mas, amados, o mais importante é como que nós vamos chegar lá no final. O dia que nós chegarmos diante de Cristo, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, tem um lugarzinho preparado aqui para vocês. Show de bola. Ou o Senhor vai olhar para nós e vai dizer assim: olha, me desculpa, te afasta, porque olha, eu não te conheço. E esse é o pior fim. Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas aqui, achando que aqui se resume tudo, e não é. O fim é quando nós chegamos diante do Senhor, e Ele vai dizer: entra, ou vai embora porque eu não te conheço. E aí não vai adiantar dizer assim: mas eu era da igreja, mas eu tinha cargo na igreja, mas eu orava, mas eu pregava, mas eu cantava, mas eu fazia isso, mas eu fazia aquilo. E o Senhor vai dizer: mas eu não te conheço. Tu fez um monte de coisa, só que tu nunca me conheceu. Tu estava fazendo as coisas, mas o teu coração estava longe de mim. Por que eu falo, amados, que toda a história ela tem um início, um meio e um fim? Porque para você entender, amados, o tema que nós vamos finalizar hoje, renovar a mente, a pergunta que eu faço para você: quem era Pedro quando conheceu Jesus? Como é que era Pedro no meio dessa caminhada? Como é que foi Pedro? Como é que ele era? E aí, amados, como que nós vemos Pedro no final da sua caminhada? Há alguns processos. Eu quero falar, amados, do início. Sabe como é que começa a história de Pedro? Coloca para nós Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado, e André, e eles lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Próximo. Jesus lhe disse: venham comigo e eu farei pescadores de gente, de homens. Então eles deixaram. Jesus fez um convite e eles deixaram as redes e
Sabe por que que esse convite foi tão impactante na vida de Pedro? Sabe por que, amados, que a gente olha Jesus fazer um convite e a Bíblia dizer que imediatamente Pedro largou tudo? Aí nós temos que olhar, amados, um pouquinho quem era esse homem. Pedro, ele era um simples pescador. Pedro, amados, nós olhamos e vemos alguém que era um pescador que aceita um convite de Jesus e vai. Mas esse Pedro, ele era um homem, como que nós podemos dizer? Carnal? Levava tudo à ponta de faca, como diz o gaúcho. Aquele que estava pronto para pegar na espada, sair cortando a orelha. Aquele que vivia baseado nas suas emoções. Que se estava bem, que se estava mal, saía chutando o balde. Nós olhamos para um Pedro, amado, que estava no momento da vida dele de fracasso. Que a Bíblia vai dizer, amados, que ele como pescador vai e passa a noite inteira trabalhando e volta de mão. Ele estava ali, amado, se sentindo um fracassado. Eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo cuidar da minha família, eu não consigo ganhar o sustento para cuidar da minha casa. Eu estou no fundo do poço. Ele olha, amados, para toda essa situação. Ele diz assim: que futuro eu vou dar para minha esposa? Se eu tiver filhos, como é que vai ser? Se eu não estou nem conseguindo me manter, imagina eu sustentar uma família, filhos. Esse era Pedro no início. Esse era Pedro quando ele conhece Jesus. E a pergunta que talvez eu poderia fazer para você: será que a gente, olhando para Pedro, a gente viria alguma coisa de valor para escolher ele? Será que Jesus, olhando, o que viu? Será que quando Jesus Cristo olhou para Pedro, o que Jesus conseguiu enxergar? Porque se nós fôssemos olhar para quem era Pedro, nós vamos dizer assim: não, esse cara aqui não tem condições. Como que esse cara aqui, baseado em tudo que a gente falou, como que esse cara aqui vai ser um dos discípulos de Jesus? Como que esse cara não tem condições, esse aqui é um improvável. Mas, amados, aí vem quando Deus entra na jogada, porque Deus sempre nos surpreende. Ele olha para mim e para você, que talvez não éramos nada, que não tínhamos um futuro, não tínhamos nada de bom, e o Senhor diz assim: mas eu vou fazer coisa grande na vida dele. A palavra, ela nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar Interessante isso, né? Interessante que a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas, aquele que todo mundo ia dizer assim: esse aqui não. Ele diz assim: esse não, esse vamos descartar fora. E Deus diz assim: é esse que eu vou pegar. Essa mulher aí, não, é essa que eu quero, é essa mesmo. Aí ele diz assim: para envergonhar os sábios. O que ele estava dizendo? Aquele que se acha bom demais vai ser envergonhado quando vê um louco sendo usado por mim. Aí ele diz assim: e ele escolhe as coisas fracas. Aquele que talvez não sabia falar, aquele talvez que não sabia se expressar, aquele que talvez era cheio de defeito, aquele que não tinha condições nenhuma. E aí aquele Deus escolhe para envergonhar aquele que se achava o bom, o preparado, que era o cara. Ele usa o fraco, ao invés de usar Sabe o que nos chama a atenção nisso, amados? É que quando Deus faz isso, Deus faz para mostrar, sabe o quê? Que não é pela nossa competência, não são pelas nossas habilidades, ou não é porque não, é que eu sou muito bom nisso, por isso que Deus me escolheu. Porque se Deus nos escolhesse, amados, pelas nossas habilidades, pelas nossas capacidades, eu não estaria aqui em cima. Ia começar que você já não ia nem ter pastor hoje. Por quê? Porque eu não tinha condições de estar aqui em cima. Se muitas vezes, amados, nós parássemos para pensar: mas Deus está usando o fulano, por causa que o fulano é bom, o fulano é isso, o fulano é aquilo, não é nada. Porque se
nós vivermos, amados, baseado nas nossas capacitações, nas nossas habilidades, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Eu não preciso do Senhor, eu posso. E a pergunta é, Deus vai usar alguém assim? Deus vai usar quem depende dEle. Deus vai usar aquelas pessoas que reconhecem, eu não tenho condições de estar onde eu estou, e se eu estou é porque o Senhor me colocou lá. É quando, amados, nós entendemos que a nossa vida, se não estiver nas mãos de Jesus, não tem como dar certo. Nós podemos espernear para cá, nós podemos correr para lá, mas vai chegar um momento que a gente vai cair em si, e a gente vai dizer, sem Jesus não dá. A gente pode se afastar da igreja, a gente pode dar um tempo de Deus, a gente pode brigar com a Bíblia, a gente pode se revoltar com o pastor para fazer o que quiser, mas vai chegar uma hora, amados, que a gente vai entender assim, ó, se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu não tenho outra saída, eu não tenho outro rumo, eu não tenho para onde ir. Nós temos que entender, amados, que tudo que nós fizemos é pela misericórdia de Deus, e que sem Ele nós não somos nada. Interessante, amados, que eu sem Deus, eu não sou nada. E hoje, se Jesus não estiver na minha vida, se hoje em algum momento eu deixar Jesus de lado, eu volto a ser nada. E isso, amados, nós temos que entender, é quando nós reconhecemos o quanto nós dependemos dEle. Por que você acha, amados, que Jesus Cristo olhou para Pedro e disse assim, vem, me segue, e ele disse, eu vou. Porque Pedro tinha emprestado o barco para Jesus e tinha ouvido Jesus pregar para a multidão. Jesus faz ele voltar para onde ele tinha sido envergonhado, fracassado, aonde ali era a vergonha dele, e ele faz ter a maior pesca da vida dele. E quando chega na praia, Jesus olha para ele com aquele monte de peixe, ele diz assim, larga tudo e me segue. Ele podia ter dito, mas é que agora eu tenho bastante peixe, é para te seguir? Fica tudo aqui, vamos embora. E assim inicia o quê? Uma vida nova. Uma vida nova, amados, inicia com uma atitude. Uma vida nova inicia quando nós dizemos assim, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero que Ele toque, eu quero que Ele cuide, eu quero que Ele me abençoe, eu quero que Ele seja o meu Senhor. É quando, amados, nós entendemos, eu preciso de Jesus. Assim, amados, inicia a história de Pedro. E aí nós vamos ver, amados, Pedro era um dos 3 principais discípulos de Jesus. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quem eram os 3 que estavam com ele que presenciaram? Pedro, Tiago e João. Quem é aquele que disse assim, Senhor, se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas? Pedro. Era aquele, amados, que estava lá, disposto a tudo, e esse Pedro foi caminhando com Jesus. Esse Pedro foi aprendendo com Jesus. Pedro chega indignado, estão cobrando imposto, o que eu faço? Pego espada. Jesus diz assim, vai pescar, na boca do peixe vai ter o dinheiro para pagar. Ué, pesquei uma vida toda, nunca peguei peixe que tivesse dinheiro na boca, agora tu me manda pescar, que vai ter dinheiro na boca do peixe. Amados, Pedro foi viver nessas experiências, e ali, amados, ele foi, sabe, fazendo o quê? Caminhando com Jesus. Ali, amados, ele começou uma história com Jesus, e aí, chega, amados, uma parte interessante, que eu separei como se fosse o meio da história. A gente sabe que tem muitas passagens, mas essa parte que me chamou a atenção, Mateus 26, versículo 33. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para... Eu estou contigo e não abro. Sabe aquela hashtag tamo junto? Era Pedro dizendo para Jesus, estou junto contigo, Jesus. Pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo virar as costas, mas eu não, eu vou estar contigo. Esse era o cara, amém? Olha o próximo versículo.
Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará. Aquele que estava dizendo que todo mundo podia abandonar, que estaria com Jesus, Jesus é preso, dá de mão na espada e sai, corta uma orelha, Jesus repreende ele, ele vai seguindo Jesus preso, aí chega lá e um diz assim: mas tu era da turma de Jesus? Não, nem conheço esse cara. Galo canta. Aí outra mulher diz assim: mas tu era? Não, nunca vi mais gordo. O galo canta a segunda vez. E aí ele vai: mas tu era? Esse aí, nunca vi. E aí, amados, o galo cantou e a palavra. Aquele, amados, que viu tudo que nós falamos e muito mais coisa. Agora ele diz assim: Jesus, eu nem sei quem é. Quantas vezes nós já vivemos tantas coisas na presença de Jesus e às vezes a gente age como se nunca tivesse visto Jesus? Quantas vezes, amados, nós temos a oportunidade de glorificar o nome de Jesus na nossa vida e nós fizemos de conta que nem conhecemos Ele? Pedro viveu tudo que viveu e abriu a boca para dizer: Jesus, não conheço. É como se alguém hoje chegasse e perguntasse para você: mas tu que te batizou lá? Não era eu, era alguém parecido comigo. Mas tu vai na igreja, tu é cristão? Não, é assim, tipo, sim, às vezes que eu não tenho nada para fazer, estou passando de bobeira, aí eu chego lá. Mas não, sim, eu, fanático, religioso, não. Sabe o que é isso? É o que Jesus disse: aqueles que me negarem aqui, eu vou negar eles diante do Pai também. É quando nós temos, amados, a oportunidade de dizer assim: a minha vida é de Jesus. E às vezes as nossas atitudes fazem com que a gente diga que a gente nem conhece Ele. É quando, amados, nós olhamos para este Pedro, depois de tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava caminhando, junto com Jesus. Imagina, você consegue imaginar, o cara caminhou sobre as águas, em meio a uma tempestade, e o cara foi lá caminhando de boa. Você consegue imaginar isso? Às vezes, amados, eu chego em algum lugar que tem água, eu fico, já me parei pensando assim: cara, como é que pode isso? Eu boto o pé e... Imagina caminhar sobre a água, a tempestade pegando, as ondas pegando, o vento pegando, e o cara caminhando de boa, como se fosse... Esse cara, amados, esse cara foi quem disse que não conhecia Jesus. Mas, amados, quando ele percebe o que ele fez, a Bíblia diz que ele se afasta e chora, e se arrepende. E aí, amados, ele entendeu que ele estava vivendo, pode-se dizer até como um religioso, que vivia um evangelho que ele falava da boca para fora. Eu amo, eu vou estar contigo, todo mundo pode te abandonar, mas eu não. Mas quando chegou na hora de provar, ele negou. E aí, amados, a história vai seguir. E agora nós vamos ver esse Pedro se arrepender. Nós vamos ver agora, amados, esse Pedro mudar. E o que eu quero dizer para você, amados, quando realmente a gente é tocado pelo amor de Deus, quando realmente a gente experimenta o amor de Deus na nossa vida, esse amor, ele acaba nos constrangendo e nos traz de volta para Ele. É quando, amados, você pode sair da presença de Deus, depois de ter experimentado esse amor, e aí quando você vai dizer assim: não, mas para aí, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu posso ter experimentado o amor de Deus na minha vida e eu virei as costas para isso? E esse mesmo amor, amados, ele nos constrange a voltar. E esse Pedro, amados, ele agora se arrepende. Esse Pedro agora, ele se volta de novo. Esse Pedro agora, ele coloca novamente a sua vida em Jesus, porque ele entende: eu preciso dele, não é ele que precisa de mim. Talvez Pedro andava com Jesus porque achava que Jesus precisava dele,
Talvez Jesus precisava de um segurança, talvez Jesus precisava de um cara armado para defender ele, e Pedro não tinha entendido ainda que quem precisava de ajuda era ele. Se nós olharmos, amados, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, há uma conversa, amados, há uma conversa muito interessante aqui. Depois da ressurreição, a gente sabe toda a história, Pedro corre no túmulo, Jesus aparece, e aí chega num certo momento, amados, que eles, depois de Pedro, ainda tentou ir dar uma pescadinha de novo, e aí ele viu, não é isso aqui não é mais para mim. Jesus disse que eu ia ser pescador de gente. O que eu estou fazendo na água, gente? Eu tenho que pescar homem. E aí Jesus prepara uma comida, eles comem e agora eles têm uma conversa, e olha o tom da conversa. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Olha a pergunta. E ele respondeu, lembra o que ele disse lá atrás? Se os outros te abandonar, eu não. Agora Jesus pergunta: tu me ama mais do que os outros? Ele ainda está com a mesma? Ele ainda está com a mesma mente do lado de trás. Apesar de tudo, ele ainda estava com a mesma mente. Por isso que ele diz sim, e o Senhor disse assim: o Senhor sabe que eu amo. E Jesus disse: apacente os meus. Só que aí, se nós vamos olhar nessa história, Jesus Cristo vai e pergunta pela segunda vez. E ele diz assim: tu ama? Tu me ama mesmo? E ele: o Senhor sabe que eu amo. Então apacenta. Aí Jesus vai e pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me ama? E aí Pedro: tu sabe. Sabe o que Pedro entendeu? Não adianta eu estar falando uma coisa que eu não estou vivendo. Não adianta eu estar dizendo que eu amo mais que os outros se eu nego. Não adianta eu estar dizendo que eu amo mais que os outros se na hora da pressão eu abandono. Que amor é esse, amados? Presta atenção na lição que Pedro viveu. Em cada pergunta que Jesus ia fazendo, a ficha foi caindo. Que amor é esse que tu diz que tu tem mais do que os outros, se tu me negou? Que amor é esse que tu diz que tu tem mais, se quando tu teve que provar esse amor, tu virou as costas? E agora tu está fazendo a mesma coisa. Chegou um ponto que Pedro: cara, o que eu estou fazendo? Jesus conhece o meu coração, quem eu estou querendo enganar. Ele sabe se eu amo ou não. Amados, nesse momento Pedro, sabe qual é que foi a resposta dele? Senhor, tu sabe. Ele entendeu, não adianta eu falar, porque o Senhor vai sondar o meu coração. Quantas vezes, amados, nós estamos dizendo: eu confio no Senhor, a minha vida é de Jesus Cristo, mas as nossas atitudes estão longe dele. Quantas vezes, amados, nós temos a oportunidade de provar o nosso amor, e nós só provamos falando, mas não provamos fazendo. E aí eu quero que você pare para pensar, amados. Os religiosos na época de Jesus, eles não falavam que amavam a Deus? Mas na hora de provar que amavam a Deus, eles provavam? Não, porque eles foram lá e mataram Jesus. Você sabe o que eu estou querendo te dizer nessa noite? Jesus está procurando filhos nessa noite. Ele está querendo pessoas que realmente tenham um coração aberto para Ele, que queiram realmente ter uma vida nova com Ele, que queiram ter uma mente nova, um coração novo, tudo novo, aonde Jesus Cristo é o centro de tudo. Amém? Não é simplesmente eu troquei isso por Jesus. Eu troquei o mundo, eu troquei as festas por Jesus. Não, você não trocou. Não é uma troca que nós estamos fazendo. Eu troquei a noitada, eu troquei o vício, eu troquei isso, eu troquei por causa de Jesus. Não, você não trocou. É quando, amados, realmente nós entendemos. Eu era um trapo de imundícia, como diz a Bíblia. Mas eu entreguei a minha vida para Cristo. E hoje eu posso me tornar filho de Deus.
Essa, amados, é aqui o ensejo de uma história. Amados, é quando eu e você, nós entendemos que a nossa vida, amados, ela precisa estar 100% na presença de Jesus. E, amados, nesse momento, sabe o que Jesus Cristo faz com Pedro? Jesus restaura o chamado dele. Nesse momento, amados, ele diz assim, ó, vai e apacenta as minhas ovelhas. Está aqui o cajado, vai e faz. Ele estava colocando na mão de Pedro, e dizendo assim, Pedro, eu estou te dando autoridade, vai. É quando ele olha e diz assim, Pedro, tu tinha abandonado, tu tinha virado as costas para o chamado que eu te dei, Pedro. Porque tu me negou. E agora tu entendeu. E por isso eu estou restaurando esse chamado na tua vida. E aí, amados, chega o livro de Atos, que começa nos falando a respeito que os discípulos ficassem esperando, porque eles seriam revestidos de poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E sabe o que eles seriam? A Bíblia diz, e ser-me-eis testemunhas. Você sabe o que significa ser testemunha? Ser testemunha não é falar, não é, Naldo? Para mim ser testemunha, eu só posso ser testemunha de algo que eu vi, presenciei, estava diante dos meus olhos. Se chegar aqui o Lucas e dizer assim, pastor, eu quero que o senhor seja testemunha por algo que aconteceu. Tá, mas eu não estava lá. Como é que eu vou testemunhar algo que eu não vi, que eu não vivi? O que Jesus diz? Vocês estão sendo chamados para ser testemunhas. Ele está dizendo assim, ó, vocês são chamados para viver e para falar do que vocês estão vivendo. Não é, amados, nós vivermos um evangelho da boca para fora, é nós vivermos o evangelho de Cristo, e esse evangelho que nós vivemos, esse é o evangelho que nós vamos falar. E aí muitas vezes nós vamos ver, amados, um convite para uma pessoa fazer a diferença na vida daquela pessoa. Por quê? Porque nós somos testemunhas. Aí, amados, nós vamos entender a diferença entre quando tu convida uma pessoa para vir para a igreja e a pessoa te dá um não, e quando você é uma testemunha realmente de Cristo e você traz uma pessoa para a igreja. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim, essa pessoa é diferente, essa pessoa mudou, essa pessoa teve a vida mudada, se ele está me convidando para ir para lá, eu também quero ir. É quando as pessoas olham e dizem assim, ó, há um tempo atrás era um trapo de imundícia, como a Bíblia diz, mas hoje não, hoje é um novo homem, hoje é uma nova mulher, eu não sei o que aconteceu, mas se ele está me dizendo que lá a vida dele foi transformada, então é lá que eu quero estar. Amém? É isso que Pedro estava sendo restaurado na vida dele. Mas aí vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 14, eles foram cheios do Espírito Santo. E lembra, Pedro tinha negado, não tinha? Tinha fugido, não tinha? Agora quando eles são cheios do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que eles saem para fora, tomados pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz assim, ó, então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo, agora ele não ergueu a voz para negar, agora ele ergueu a voz para está sentindo a diferença? Porque antes ele estava falando do que ele ainda ele não vivia. Agora ele começa a falar do que ele estava começando. Por isso que a Bíblia diz, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão, nestes termos, homens da Judeia, todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou. E aí ele começa, amados, a fazer um discurso de poucos versículos. Começa no versículo 14 e vai até o versículo 36. Quantos versículos deu? Você consegue entender o que 22 versículos fazem? Ele, amados, ele fala em 22 versículos algo que impacta uma multidão. 22 versículos. Você consegue entender? É como se fosse 22 frases, e ele consegue impactar uma multidão. E aí as pessoas vão dizer, lá, coloca lá para nós o versículo 37.
Quando ouviram isso, ouviram o quê? Diga, 22 versículos. Só isso Pedro falou. Ai pastor, mas é que eu não sei falar direito. A gente não sabe falar, ou a gente não é testemunha? Porque testemunha sabe falar, porque vive. Testemunha não precisa, amados, de um discurso pronto, não precisa de uma pregação pronta, não precisa de uma palavra pronta. Testemunha vai falar, diz assim, ó, eu não era nada. Eu estava com a minha vida destruída, eu estava com o meu casamento destruído, eu estava com a minha família destruída, eu estava com enfermidade, eu estava isso, a minha mente estava totalmente errada, eu fazia tudo errado, mas hoje eu sou uma outra pessoa. E as pessoas vão olhar e vão dizer assim, nossa, realmente não é a mesma pessoa. Isso é ser testemunha. E aí a Bíblia diz, quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Sabe, eles ficaram tão impactados que eles perguntaram, o que nós fizemos então? Pedro falou, amados, 22 versículos, que foi o suficiente para impactar aqueles homens. Eles perguntaram, o que nós vamos fazer agora? Nós escutamos, e agora o que nós temos que fazer? Olha o que diz no próximo versículo. Pedro disse, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito. Olha o cara que tinha negado, olha o que ele está dizendo. Olha o cara que tinha dito que não conhecia Jesus, agora está dizendo, arrependam-se, sejam batizados em nome de... Aquele que eu neguei, agora estou mandando vocês se batizar no nome dele. Você sabe o que está acontecendo aqui, amados? Pedro está iniciando o que Jesus chamou ele para ser. Olha o próximo versículo. Porque a promessa, e agora Pedro volta ao passado, é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão, longe. Ele diz, isso é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, muitos são os chamados, poucos, porque nem todo mundo quer ouvir. As pessoas ouvem, as pessoas escutam, as pessoas conhecem, mas as pessoas dizem, não é para mim. Eu vou continuar a minha vida do jeito que está, mesmo que eu esteja no fundo do poço, mas esse negócio de igreja, não é para mim. Isaac, aqui na frente. O que eu quero que você entenda, amados, é que nós fomos chamados para estar na presença. E quantas pessoas estão dizendo, não, eu não quero. Pedro relembra, existe uma promessa para vocês. Amém? Aí olha o que vai acontecer. Próximo. Com muitas outras palavras, deu. Ele estava fazendo o quê? Falando do que ele. Agora ele começa a falar, amados, do que ele estava vivendo. Ele falou dos dias em que eles ficaram encerrados dentro de uma casa só orando, só buscando a presença de Deus, falando de quem era Jesus, aquele Jesus que ele estava no contato diário. Agora ele começa a testemunhar e a exortar, dizendo, salvem-se dessa geração. Sabe por que ele fala isso? Porque ele sabia que ele vinha dessa geração, e ele sabia que só Jesus Cristo pode nos salvar dessa geração perversa. Talvez nesse momento, amados, eu quero viajar, e viaja comigo. Eu imagino Pedro olhando para aquela multidão, lembrando de quem ele era quando ele encontrou Jesus lá pescando. E ele dizia assim, eu fazia parte dessa geração perversa. Eu estava perdido, eu estava no fundo do poço que nem esses aí estão. E agora Pedro olha para eles e diz assim, salvem-se dessa geração perversa. Saiam fora disso, porque Jesus Cristo tem o melhor para a vida de vocês. Vocês estão perdendo tempo, estão matando a vida de vocês junto com uma geração perversa. Sabe o que acontece, amados? Olha o que a Bíblia diz. Então os que aceitaram, isso significa que nem, mas a Bíblia fala, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Presta atenção, amados.
quantas pessoas estavam no mesmo lugar, escutaram a mesma palavra, escutaram o mesmo testemunho, viveram a mesma experiência. Quantos aceitaram e quantos disseram assim, não, acho que o Pedro está birutinha das ideias. Pedro, esse Pedro aí, eu não vou seguir ele não vou aceitar esse Jesus. Ele mesmo negou Jesus, agora ele está mandando eu me batizar em nome de Jesus? O que eu quero que você preste atenção, amados, que a Bíblia descreve, dos que aceitaram, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3. Então isso significa que tinha muito mais de 3.000 pessoas ali. 3.000, quase 3.000 aceitaram. O restante, eu não quero esse Jesus. A pergunta que eu faço para você é diferente dos dias de hoje? Não? Não é diferente. As pessoas ouvem sobre Jesus e muitas vezes elas dizem, eu não quero esse Jesus. Mas aí a pergunta, amados, que talvez nós podemos nos fazer, o quanto realmente você quer experimentar uma nova vida? Ou você está satisfeito com 100% daquilo que está? Se você já está tendo a sua vida transformada, abençoada por Jesus, amém, glória a Deus. Mas se você ainda não começou, a pergunta é, o quanto realmente você quer isso? Quer viver uma vida nova? O quanto realmente você está disposto a passar pelo processo, a abrir mão das coisas que talvez davam prazer à sua carne, e saiba, amados, que esse processo é doloroso. Abandonar tudo é doloroso. Caminhar com Jesus Cristo não é para fraco não, saiba disso. Só vai conseguir quem realmente for forte. O interessante é que a Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos. Então entenda uma coisa, amados, não é na tua força, é na força do Senhor. Talvez a gente vai orar e dizer, mas eu sou o mais fraquinho. Não te preocupa, se você buscar a tua força no Senhor, Ele te dá vitória. É isso que nós precisamos entender, amados, é isso que nós temos que buscar. Nós precisamos ser mudados, nós precisamos ter uma nova mente, nós precisamos ter um novo coração, nós precisamos começar a viver uma nova vida. É olhar para a nossa vida e dizer assim, isso aqui é do velho homem, eu não quero mais isso. Isso aqui é da velha mulher, eu não quero mais isso. É quando nós olhamos e dizemos, essas coisas aqui não agradam a Cristo. Se não agradam a Cristo, não posso mais ter. Se Cristo não gosta, eu não faço mais, porque agora eu tenho que me tornar uma testemunha. Não é me tornar um crente. Nós não fomos chamados para ser crente. Nós somos chamados para ser testemunha. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Nós não fomos chamados para dizer assim, eu faço parte da igreja. E Jesus, não, eu sou de Cristo e sirvo na igreja quadrangular. É quando eu entendo, a minha vida é de Cristo e eu sirvo a Ele na igreja quadrangular. Aí, amados, nós não vamos nos tornar um religioso, porque senão tem gente que vai dizer assim, não, a minha igreja é melhor do que a tua igreja. Porque a pessoa serve a uma igreja, não serve a Cristo. Aí por isso que ela diz que a igreja dela é melhor que a do outro. Parou para pensar nisso? Às vezes as pessoas estão disputando qual é a placa de igreja que é melhor. E Jesus nem faz parte do processo. Jesus não está buscando adoradores de placa. Jesus está buscando filhos. O que nós temos que entender, amados, que se Ele não estiver, não vai dar certo. Se Ele não estiver no controle, as coisas não vão acontecer. Se nós não formos mudados, amado, nós vamos continuar do jeito que está. E aí a pergunta é simples, você quer continuar? Do jeito que está? Já está 100%, 10% a tua vida? A minha não está. Tem muita coisa para mudar. Até porque se eu já tivesse chegado à perfeição, eu nem estava mais aqui. Acho que Deus não ia perder a oportunidade, ia me levar o quanto antes, para que caísse de novo. Então, amados, às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente vê, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar ali, e a gente percebe que essas mudanças a gente só vai conseguir se Jesus estiver junto. Te coloque em pé.
Quem é você? Quem é você diante de Jesus hoje? Em que fase hoje você está caminhando? Hoje você está no início? Hoje você está no meio? Hoje você já está se caminhando para o fim, aonde você reconhece, aonde você entende? Qual a posição que você está hoje? Independente de onde nós estivermos, amados, o Senhor, Ele tem algo muito melhor para fazer na nossa vida. Mesmo que a gente diga assim, não, mas a minha vida, pastor, a minha vida já está organizada, eu já estou certo com Jesus. Mas então te prepara para viver coisa melhor com Ele, por causa que Ele sempre tem coisas a mais. Fecha os teus olhos, te coloca na presença do Senhor e pede para Ele: Senhor, eu quero mudar. Eu quero realmente ter uma mente renovada, eu quero realmente ter uma vida mudada, eu quero ter uma vida transformada. Eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais ser aquele, eu não quero mais ser aquela que viveu tantos erros, que cometeu tantos pecados, que fez tanta coisa errada. Mas eu quero ser uma nova criatura hoje. Eu quero que a minha vida mude hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui como igreja. Nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor e nós te pedimos, Pai, muda, Senhor, muda a nossa mente, transforma a nossa vida, nos limpa, nos restaura, nos transforma, Pai, nos faça verdadeiramente tuas testemunhas, nos leva, Senhor, a vivermos, Pai, a tua palavra, nos conduza, nos ensina a estar, Senhor, de acordo com a tua vontade. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, Senhor, nós repreendemos nessa noite. Tudo aquilo, Pai, que tem agido na nossa vida, agido na nossa casa, agido na nossa família, agido na igreja, agido na vida das pessoas, tudo aquilo, meu Deus, que muitas vezes tem impedido as pessoas de se entregarem ao Senhor, nós declaramos hoje, Pai, que caia por terra. Mas que o Teu Espírito Santo, Pai, encontre corações e mentes dispostos, Pai, a serem tocados, a serem transformados e a viverem o melhor do Senhor. Por isso, Deus, fala e ministra em cada vida e manifesta a Tua bênção e nos dá, Senhor, uma vida nova, em nome de Jesus.